Então, para estarmos plenamente inseridos no contexto da sociedade da informação e que possamos agir de maneira adequada dentro das organizações, nós precisamos compreender o perfeito entrelaçamento entre esses três elementos aí: dados, informação e conhecimento. Aqui ele fala que para transformarmos dados em informação, a primeira medida nossa é conhecer o contexto. Então nós estávamos trabalhando com a ideia de casamento. Então tá lá, Google: ato ou efeito de casar-se, união voluntária de um homem e uma mulher nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Esses são dados. Por que são dados? Porque ele depende do contexto. Quando é colocado dessa forma, ele ignora o contexto, transvestindo o dado de informação. Mas nós não podemos cair nessa armadilha. Tudo bem? Sim. Então tá lá o contexto: casamento entre um homem e uma mulher. Olha, mas aqui está o contexto. Se for o contexto do Brasil, tá aqui, ó. Casamento homoafetivo vale? Sim, para a justiça brasileira vale. O casamento entre dois homens ou duas mulheres. Então isso é um dado. Lembre-se, isso é um dado, porque dado independe do contexto. Informação depende do contexto. Então você não pode receber dados como se fossem informações. Você não pode afirmar que é o casamento entre um homem e uma mulher. Depende da sociedade, ou seja, depende do contexto. Vamos para a segunda definição lá. Casamento é um contrato, é vinculado entre duas pessoas. Aqui a informação já foi melhor trabalhada, mas ainda continua sendo dados. Por que ainda continua sendo dados? Porque nós temos aqui, quando você coloca casamento, aparece isso aqui, ó, tudo bonitinho, né? Olha, né? Aqui já não aparece mais um casamento homoafetivo, só casamento hétero, certo? Tá aqui, ó, bonitinho, várias fotos, e você de novo vai ter a tentação de cair na tendência de transformar dados em informação. Isso não é informação, são dados, ok? Por quê? Porque se nós formos dependendo do contexto, você vai ter realidades muito diferentes. Nós temos aqui, por exemplo, se casa com 4 mulheres de uma só vez. O sul-africano se casou com 4 mulheres numa cerimônia especial na cidade de Winning, assistida por centenas de pessoas. Milton Mabele, que chegou numa limusine, deu a cada uma de suas mulheres beijos e alianças. Elas planejam viver em casas separadas e o marido deve ficar um pouco com cada uma. A lei na África do Sul permite o casamento poligâmico. Até o presidente da República, Jacob Zuma, tem 3 mulheres. Apesar de o relacionamento poligâmico ser comum no país, o casamento simultâneo é uma raridade. Mabele, que tem 44 anos e é funcionário público, disse que escolheu uma celebração única para economizar. Ele já foi casado uma vez por 12 anos e tem 11 filhos, nem todos da mesma mulher. Exatamente, isso já é uma informação um pouco mais trabalhada. Opa, peraí, casamento não é só entre duas pessoas, depende do contexto. A partir desse momento você se torna uma pessoa crítica que busca o quê? Informação. Esse é o ponto. Vamos para outra realidade aqui. Agora você já aprendeu que existem contextos, né? A África também. Na margem do Rio Seco da província do Namibe, em Angola, chegamos ao povoado onde vive uma grande família. São filhos, netos, bisnetos e esposas deste homem. Encontramos no deserto um autêntico sultão africano. Ele tem 152 filhos e vive com mais de 40 mulheres. Atualmente tem tanto quantas vivendo com o senhor, atualmente? Atualmente, no momento, é mesmo 43. 43. Então já foi mais do que 43. Sim, foi mais. Era 54. Eram 54 mulheres. 11 delas
deixaram a aldeia e 25 filhos morreram. Para não perder a conta dos filhos, o sultão africano criou um livro de registro. Aqui tem a numeração, os nomes e as datas de nascimento. Tudo começou com a primeira mulher, Eva, há 37 anos. Ela está agora com 61 anos de idade. E a senhora tem quantos filhos com ele? Era mãe de 10 filhos. E o fato dele pular a cerca toda noite para casa da outra, a senhora também não liga não? Não ligo de nada. Não há... Então, casamento. Os dois eram casamentos héteros, né? Mas não é casamento entre duas pessoas. Daí você vê a diferença, porque você precisa analisar o quê? O contexto. Então, quando as primeiras nações, por exemplo, a Inglaterra, começaram a fazer contratos com outras nações, eles tinham a necessidade de transformar os dados em informação. Então, dado é informação contextualizada. É necessário ter uma contextualização para que eu saiba que casamento quer dizer casamento no meu entendimento, ou não no entendimento do outro. Então, precisa se criar um dicionário. Olha, então na língua inglesa, na sociedade inglesa, casamento entre duas pessoas. Não existe casamento entre uma pessoa e 44 pessoas. Né? Então isso é importante. Nas corporações a mesma coisa. Nós temos aí uma história antiga que reza a lenda aí, que três empresas disputavam um contrato com um grande mercado aqui em São Paulo. Né? E esse grande mercado exigia que suas lojas estivessem limpas. Então houve um grande contratempo para se definir o que era limpo. Porque um falava limpo na minha visão é essa, limpo na visão é outra. E o advogado não conseguia colocar isso no contrato. Ele ficava, olha, vocês precisam me especificar o que é limpo. E aí vai para cá, vai para lá. Um terceiro participante teve uma ideia brilhante. Falou, não, eu já vi quanto que é o contrato? É de tanto. Então, eu vou comprar uma máquina que existe, essa máquina existe, e eu vou ligar na chave lá e vai ficar no limpo, que existe médio, limpo, tem uma gradação ali na máquina. E ele ganhou um contrato. Por quê? Aí o advogado falou, não, agora eu consigo colocar no contrato que ele vai utilizar a máquina e essa máquina vai ficar ligada na posição limpa. Caso ela não fique, um fiscal passe e não reconheça isso, aí sim você tem uma multa de quebra de contrato. Mas sem isso, o advogado não conseguia fazer o contrato, porque não dá para colocar num contrato simplesmente limpo, sem definir exatamente o que é limpo. Se tem mancha, se não tem mancha, se é amarelado, mas o piso já estava assim, e por aí vai. Então daí nós vemos a importância da língua aí. Certo? Então nós temos esses dois casos que quebram aí a ideia de casamento entre duas pessoas, de casamento usualmente colocado na internet e por aí vai. Lembrando aí que nós já estamos, né, com o nosso site em aberto, tá? Teoria Geral da Administração e outras aulas, todos aí, ubiratangel.com.br. Entre lá, faça seu login, cadastre e tenha acesso a todas as aulas. Inclusive essa vai estar na ala de atualidades. Ok? Até a próxima aula.